Senhor presidente, membros da mesa, vereadores, público presente. 100 anos de Tancredo Neves, Praça do Jardim Jacinto, secos e molhados. Por favor, Magno. Secos e molhados. Seco, molhado. No total de registros para essa sessão, 81, e destes, 14. Capina limpeza, 12 moções congratulatórias e 7 são em reiterações de solicitação de serviços. Eu venho para essa tribuna fazer uma reflexão e sobre como as coisas acontecem no âmbito político da cidade. E a primeira reflexão que faço, como da semana passada falei de como é composta uma chapa de vereadores, da questão dos inocentes úteis, de que sempre tem 3, 4 preferidos, e esses inocentes úteis acabam sendo frustrados nas suas expectativas, porque toda estrutura partidária é para eleger esses preferidos, e aí o partido não sabe o que fazer quando acontece de um inocente útil ser eleito, e aí cria o tumulto que cria durante a legislatura. Mas, então, o que eu chamo de os cachorros mortos dessa montanha da história, que a gente vai removendo com as reflexões. O próximo cachorro morto que eu quero remover é o termo oposição. Nesse 1 ano e meio de experiência na Câmara Municipal, eu vejo que é falho a definição de oposição e que, se a gente fizer uma análise mais séria, essa oposição, ela não existe. O que acontece, normalmente, que eu costumo ver, é a turminha da rua de cima contra a turminha da rua de baixo. E isso é muito claro que é um grupo que venceu a eleição e o outro grupo que foi derrotado na eleição. Mas oposição mesmo, ela é inexistente. Porque definir oposição como agressão ao governo, à administração, é uma ideia muito pequena de oposição. Tá? A oposição não se faz apenas se queixando. A oposição se faz quando você apresenta uma alternativa de governo. E essa alternativa de governo, nesse 1 ano e meio, não vi sendo apresentada por ninguém. Tá? É como se os outros partidos que foram derrotados não tivessem um plano de governo. Porque ninguém fala desse plano de governo que, embora não tenha ganho o executivo, mas tem uma grande representatividade na casa. O plano de governo da oposição, dentro da casa, foi contemplado com maioria. Houve as evasões de pessoas para sustentação da prefeitura, mas a oposição, ela foi eleita como maioria nessa casa. E isso do ponto de vista do público, do eleitorado, mas não do ponto de vista do comportamento dos vereadores. O que imagino que as pessoas lá da rua esperam de um grupo de oposição? Que oriente a administração. Que aponte os defeitos? Sim. Mas só lamentar de buracos de rua, só lamentar de lugares não capinados, sinceridade, se um dos prefeitos que perdeu a eleição tivesse ganho, a cidade estaria ainda com buracos nas ruas, estaria ainda com lotes baldios cheios de mato. Por quê? Os buracos nascem, a cidade é dinâmica, os matos também crescem, porque a natureza é viva. E aí,
ter uma administração voltada só para isso, não sei no que contribui para a cidade. Não que esses serviços tenham que ser desprezados, de maneira nenhuma. Mas a oposição, só cobrar isso da administração, é muito pouco. É muito pouco. É sintomas de que se estivesse ocupando a cadeira do executivo, não estaria fazendo nada diferente do que está sendo feito hoje pela atual administração. E aí, eu vejo, lembrando de uma fala no encontro social que houve depois da homenagem ao promotor Dr. José Luiz Bednarski, né? Lá no buffet estava conversando com o Celso, que é um empresário bem-sucedido da cidade, da academia Ecos, lá da Siqueira Campos. Ele falou assim, a oposição ela tem que ser igual um treinador. O atleta está lá, cansado de treinar, e a oposição tem seu treinador dizendo assim, não, você pode mais, você deve mais, você pode alcançar os seus objetivos e superar esses objetivos e a expectativa da população. A oposição, desse ponto de vista pleno que o Celso da Ecos falou, não vejo. Como um técnico que exige do atleta o máximo de desempenho, não vejo a oposição dessa maneira. Tá? Então, fica na rivalidade e na mágoa, no rancor de quem somente perdeu a eleição. E eu faço um vaticínio. Se a oposição, se o grupo que se considera oposição, continuar dessa maneira, as próximas eleições também vai perder. Porque a oposição é mais do que chorar o leite derramado. A oposição é estar vigilante e não deixar que se derrame o leite. Certo? E eu não vejo qualidade na discussão nenhuma da oposição. E aí a gente precisa rever. Só vejo um grupo ressentido de ter sido derrotado nas urnas. Mais nada além disso. Então, eu convoco o grupo que se denomina oposição a aperfeiçoar o seu mandato, ao seu desempenho. Tá? Nesse 1 ano e meio, não vi nenhuma colaboração numa alternativa de governo. No boletim oficial da semana passada, houve 3 exonerações, a pedido do próprio servidor. Boletim 681, 28 de maio. E as 3 exonerações foram de médicos. E eu tive a oportunidade de conversar com um dos médicos. E a queixa é autoritarismo. São pessoas que estão ali nos cargos comissionados, não são técnicas, e têm autoridade administrativa sobre os médicos, não atende às necessidades dos médicos, exige dos médicos algo que não é competência dos médicos, e cria o assédio moral, que o Sindicato dos Servidores sempre vem trazendo essa discussão à tona. Eu fico perguntando, se outras pessoas estivessem no governo, o problema continuaria o mesmo. Porque o autoritarismo é a tônica de 100% da política de Jacareí. Haver um espaço de democracia é o maior desafio que a cidade tem. Então, não haveria alternativa nenhuma de governo, porque os problemas seriam os mesmos, porque o autoritarismo seria vigente. E qual é o problema do autoritarismo? Sabotagem de talento. Porque, normalmente, quem é autoritário não tem qualificação para estar no posto de comando. Porque, geralmente, é parte do fisiologismo, é um cabide, e, para não mostrar sua insuficiência no cargo, sufoca o desempenho dos novos talentos. Isso é o perfil autoritário. E aí a cidade vai tendo o quê? Se degradando administrativamente e tendo problemas técnicos, porque os novos talentos, poxa, pede exoneração, vão para outra cidade onde são melhor reconhecidos. As pessoas se aplicam, investem na própria qualificação, aí depois tem que estar sujeito a um monte de reizinhos, mandões, rabugentos. Pelo amor de Deus, não dá.
Tá? Então é um grande problema isso. E o pior do que o autoritarismo, que não quer revelar sua incompetência diante dos novos talentos, é a centralização do poder. Porque se ninguém pode crescer, as pessoas qualificadas não poderão contribuir nos postos de comando. Porque a centralização do poder vai sempre patrocinar pessoas incompetentes para não revelar a própria incompetência do gestor autoritário. Então, que a oposição seja de fato uma alternativa de governo que venha convencendo as pessoas durante os anos, durante as discussões, os debates. E não apenas um grupo rancoroso lamentando ter perdido a eleição. Porque a eleição já foi há quase 2 anos atrás. Obrigado, boa noite a todos.